Hoje nós convidamos o Dr. Jordano Matos, que é médico angiologista, está aqui comigo. Bom dia, Dr. Jordano. Bom dia. Vamos ter uma aula de varizes hoje, certo? Certo. Muito bem, olha, é um problema que atinge muita gente começa a ter aquelas dores, cansaços nas pernas, as dificuldades, né? Já é o sistema circulatório pedindo um pouco de socorro. Então nós separamos aqui alguns vídeos, o Dr. Jordano vai conversar também com os nossos telespectadores. O primeiro vídeo vai mostrar para você em casa o sistema circulatório, especialmente, Dr. Jordano, como aparecem as varizes. Bom, as varizes são veias que se tornam dilatadas e tortuosas em função do acúmulo do sangue nas pernas. A função primordial das varizes, ou melhor dizendo, das veias, é conduzir o sangue da extremidade para o coração. Quando há um acúmulo, uma retenção do sangue dentro dessas veias, elas se tornam dilatadas e tortuosas, que é o que a gente chama de varizes. Que é o que a gente vê mais ou menos nessa ilustração. Inclusive, Exatamente. A gente está no mês vermelho-azul, que é justamente o mês de alerta para as doenças circulatórias, especialmente por causa das cores aqui das nossas veias, né? Exatamente. Que são vermelhas e azuis. Existe essa configuração de colocar as artérias, que são vasos sanguíneos também, como vermelhos e as veias como azuis. Aqui nessa imagem a gente vê claramente os dois mecanismos que levam ao aparecimento das varizes. Você tem um enfraquecimento da parede muscular da veia, provocando essa dilatação, e você tem uma deficiência nessa função valvular. As veias, elas são estruturas tubulares, onde você tem uma parede muscular e no interior você tem essas estruturas, que são válvulas, que impedem que o sangue volte do centro para a periferia, do coração para a extremidade. Essas válvulas têm como finalidade permitir que o sangue circule sempre num único sentido, da periferia para o coração. Ou seja, de baixo aqui no caso quando a válvula cima, adoece, né? o sangue termina ficando Vamos retido. à próxima ilustração, que o Dr. Jordano pode, já falando agora sobre os resultados, né? Que você vê na pele, né? Nós temos varizes mais calibrosas, né? São varizes já de uma evolução mais arrastada, uma doença no médio e no longo prazo. Aqui já temos varizes um pouco menos calibrosas, são telangiectasias, telangiectasias pequenas e telangiectasias de médio porte. Aqui nós temos varizes um pouco mais dilatadas, que são essas veias que estão na superfície da pele, e tem também as microvarizes. Deixa enquanto a gente mostra essa ilustração, Ney, não passa ainda. Então, essas varizes, doutor, da forma como elas estão aqui, elas vão provocar algum tipo de sintoma? Dor, cansaço? A pessoa pode sentir isso aqui e continuar levando uma vida normal? Ou tem que tratar? Bom, ela pode continuar levando uma vida normal, mas o tratamento é importante não só pela questão estética, mas também pela questão dos sintomas. Quanto mais varizes você apresenta, mais sangue retido nas pernas e, consequentemente, mais sintomas associados, mais cansaço, mais peso, mais dor, mais fadiga, mais edema. O tratamento das varizes vai depender muito do calibre, certo? Varizes como essas, que são varizes do tipo telangiectasias, o tratamento é a escleroterapia. Essas mais vermelhinhas, mais Exatamente. clarinhas, né? Já essas varizes que têm um calibre um pouco maior, você tem a alternativa como primeira opção da cirurgia, né? Em alguns casos, quando a condição clínica do paciente não permite, você usa a escleroterapia com espuma, que também é uma técnica muito utilizada. Sim, é inclusive uma técnica que está sendo tentada implantar pelo SUS, né? Já que a fila de espera de pacientes para tratar varizes pelo SUS é muito grande, as pessoas têm muita dificuldade. A técnica em si ela já é bem antiga, mas o que houve de novo é que ela foi incorporada nos códigos do SUS e hoje os pacientes podem ser tratados dessa forma. E a grande vantagem é que muitos pacientes do Sistema Único de Saúde são pacientes já que procuram o tratamento numa fase mais avançada, onde você tem veias calibrosas como essas, e você poderia fazer o tratamento com espuma sem ter que submeter o paciente a uma cirurgia propriamente dita. E existem alguns tratamentos novos também, como esse que a gente vai mostrar agora, que é o da radiofrequência. É um tratamento menos invasivo. Exatamente. Ele pode ser mais eficaz. É o vídeo que mostra como é feita a radiofrequência, viu, Ney? A gente tem aí esse vídeo para mostrar para os nossos telespectadores. Nádia, eu costumo dizer que não existe um tratamento melhor do que o outro. Existe um tratamento correto para o tipo de veia que o paciente tem. Por isso que a avaliação do médico e a avaliação do ultrassom é tão importante. Essa técnica mais recente, que é a técnica chamada endovenosa, endovascular, é uma técnica que permite um tratamento menos invasivo.
mas não é utilizado para qualquer tipo de paciente. Aí o vídeo da técnica, obrigada, então. Então, você tem a cateterização da veia safena. É preciso lembrar que nem sempre há indicação de retirada da safena no tratamento cirúrgico do paciente. Esse catéter é colocado na região do maléolo, no pé, e através do catéter é introduzida uma fibra. Tá? E essa fibra, ela normalmente é guiada por ultrassom, exatamente para que ela não ultrapasse o limite da safena, ela fique restrita à safena. E esse aparelho dispara uma onda de radiofrequência que vai, vamos dizer assim, queimando o trajeto da veia. Dessa forma, inutilizando a veia. Com o passar do tempo, depois que se passam algumas semanas, essa veia vai sendo reabsorvida pelo organismo. Aí ela deixa de existir e não vai fazer parte do sistema circulatório, porque já estava doente mesmo. De certa forma, uma vez que você elimina essa veia doente, o organismo vai bombear o sangue através das veias boas que ficaram. Essa técnica já existe no Piauí? Essa técnica já existe. Já existe, é bem aplicada, com bons resultados. Já existe, já existe. Como eu disse, há uma tendência muito grande hoje de preservação das safenas. Nos casos em que você tem veias safenas com indicação de ressecção, a técnica endovascular, que pode ser tanto a radiofrequência que foi mostrada na imagem, como o endolaser, são bastante utilizados. Eu queria só aproveitar que o Dr. Jordano está aqui, é médico angiologista, a gente está falando sobre o sistema circulatório, tem esse mês que a gente falou que é o mês vermelho, azul, para reforçar o cuidado e a prevenção a essas doenças. A gente fala também, só para encerrar aqui, sobre a importância de se diagnosticar precocemente a trombose, que é uma outra doença muito importante. A gente tem alguns casos registrados até de fatalidade, né, Dr. Jordano? E a panturrilha, o Dr. Jordano falava aqui sobre a importância do músculo da panturrilha e do diagnóstico precoce também da trombose. Exatamente. A trombose é uma complicação que pode estar relacionada tanto a uma doença do sangue, existe uma doença do sangue que é a trombofilia, onde as pessoas têm uma tendência hereditária para fazer a coagulação deficiente, desordenada. Isso pode gerar a formação de coágulos em veias em qualquer parte do corpo, inclusive no cérebro. E tem a trombose relacionada à insuficiência venosa. Nesse caso, haveria uma correlação com as varizes e com a doença venosa, porque haveria uma estase do sangue, uma diminuição da velocidade de bombeamento do sangue, e esse acúmulo, esse represamento do sangue nas pernas poderia provocar a formação do trombo. Quer dizer, haveria uma diminuição da velocidade de bombeamento do sangue, e a partir daí o sangue se transformaria numa estrutura sólida, ou seja, haveria a formação do coágulo, do trombo. Isso impede a circulação do sangue e vai acabar provocando o quadro existe a complicação aguda e a complicação de médio e longo prazo. Na fase aguda da trombose, o que vai acontecer com esse impedimento da passagem do sangue é um edema do membro, e esse edema geralmente é acompanhado de um escurecimento, de um dolorimento muito significativo e um endurecimento, um empastamento da musculatura, exatamente pelo represamento do sangue. É muito importante os sintomas que o Dr. Jordano está falando aqui. Então, se você começar a identificar aí na sua perna que a perna está ficando escura, que o local está ficando endurecido, a dor está presente, doutor, também? Sim, sim. Especialmente se isso acontecer em um dos membros e no outro não. Sim. Normalmente a trombose tem essa característica de acontecer no membro especificamente. E aí tem que correr para o médico, né? Corre primeiro para o angiologista ou para o radiologista ou para o pronto-socorro? Bom, eu penso que o ideal seria procurar um angiologista, porque nem sempre o edema está relacionado com o entupimento, com a trombose. Pode ser uma manifestação da própria doença venosa em si. E no médio e no longo prazo pode acontecer também a formação de varizes a partir da trombose. A varize também pode ser uma consequência da trombose. Tanto ela pode dar consequência à trombose, como ela pode ser consequência da trombose. Exatamente. As duas vias. As duas vias. Bom, eu queria agradecer muito essa nossa aula aqui hoje de varizes e trombose com o Dr. Jordano Matos, que é médico angiologista. Muito obrigada mais uma vez, doutor. Foi um prazer também recebê-lo. Daqui a pouco você pode rever esse vídeo. Se você ficou com dúvidas, tem até uma pergunta aqui de uma telespectadora que já tinha até conversado com o Dr. Jordano já sobre isso. Ela perguntando sobre essas medicações de farmácia. A Valdene, lá do bairro Manuel Evangelista, você pode comprar. Bom, o melhor que o Dr. Jordano disse mesmo é que você procure um médico especialista para fazer a indicação correta do tratamento, tá bom?